Olá, boa noite! Estamos aqui de volta. Nosso Momento Gospel está começando a partir de agora. São 7h06. É uma alegria e uma satisfação muito grande poder estar aqui ao vivo e em tempo real proclamando Jesus. Afinal, comunicar é preciso e aqui estamos fazendo o dever de casa. É sempre muito bom, é sempre uma alegria, é sempre e será sempre uma satisfação poder estar aqui proclamando as boas novas de salvação. E eu convido você a participar dessa viagem extraordinária. Viver a viagem do Espírito Santo, as aventuras do Espírito Santo. Essa é a maior viagem que se pode fazer. A gente proclama Jesus e fica pegando a crista da onda, porque, como eu sempre digo, trazemos a você a palavra revolucionária que o mundo precisa. Pois é, coisa boa, né? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E até aqui tem nos ajudado a anunciar o Evangelho. Quão bom e quão bom e quão suave, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas de salvação. E a nossa proposta é exatamente essa: trazer essa palavra que vivifica, que dá força, que anima, que bota a gente para cima, que coloca para cima. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. E é por esta razão que depois de um dia de trabalho a gente está aqui, porque o amor de Deus nos constrange a trazer esta palavra, que, como eu digo, vou me repetir, reiteradas vezes irei me repetir. Pois é, né? Aí a redundância, mas tudo bem, vamos que vamos. Trazer essa palavra que dá ânimo ao ser humano, porque quando se trata da palavra de Deus, a palavra do Eterno, nós encontramos fundamentos no texto sagrado. Jesus quem disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Ide por todo mundo e levai e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado, porque não creu no Filho do Deus Altíssimo. E isso é triste para as pessoas que não conseguem enxergar a luz, essa luz inaudita, essa luz inenarrável, porque excede a razão, simples e paradoxalmente foge à capacidade da compreensão humana. Porque só alguém com um amor assim, paradoxal, seria capaz de amar de maneira, diga-se de passagem, incondicional, uma pessoa imperfeita como eu. E, como via de regra, o gênero humano. Que bom que todos estamos na mesma condição, a condição de pecador. Porque senão seria, as minhas obras, ou então o meu isso, o meu aquilo, então o egocentrismo predominaria. Que bom que é pela graça inaudita, essa graça arrebatadora, que somos presos, somos pegos por ela. Que bom que é essa graça. E quando eu digo que a gente vai viajar nas aventuras do Espírito Santo, eu convido você que nos ouve a se desprender de todo o sentimento ali de reclusão, de estar preso, agarrado, atrelado a alguma coisa. Desapega de todo o sentimento faccioso e vamos pegar a crista da onda, o evangelho que nos traz a luz, o evangelho que nos traz a paz. Esta é a palavra revolucionária que o mundo precisa.
o Evangelho de Jesus Cristo, que aprouve a Deus, nos revela os seus segredos, os seus mistérios nos dias atuais, quando, na verdade, ele encobriu esses segredos, esses mistérios, aos grandes homens, aos poderosos. A Bíblia que diz isso, o texto sagrado que fala: graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos grandes, sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. E eu sou partícipe dessa comunidade dos pequeninos. E isso me deixa em um estado de gratidão, porque sei que sou seguro, sou pego, sou preso pelas garras da graça. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. E eu pego a crista da onda, eu pego essa vibe de estar com Cristo Jesus. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. No lance imprevisto, eu possa me encontrar o hino da harpa cristã de número 212, né? Pois é. Quando eu digo que a nossa proposta é trazer a palavra revolucionária que o ser humano precisa, é porque essa palavra, ela vivifica o espírito do ser humano. E o ser humano, ele sente falta, ele sente a necessidade das palavras de vida eterna. Ele sente essa necessidade. O homem no sentido generalizado, ele vive encarecidamente necessitado da glória de Deus, porque destituído, separado, está dela. Ele está separado da glória de Deus. Mas aí Deus prova o seu amor para com cada um de nós, para conosco, pelo fato, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos seus. E aí é que vem aquela questão do amor contrário ao senso comum, contrário ao senso normal, que podemos chamá-lo de paradoxo. Porque, veja bem, esse amor muito louco, esse amor paradoxal, éramos inimigos de Deus, e ainda assim ele envia o seu único filho para morrer pela raça humana, porque sem derramamento não há remissão de pecado. Então era necessário que um justo viesse e morresse derramando a sua gota, derramando o seu sangue, a sua última gota até de sangue, para que nós tivéssemos o direito de ressurgir, de ressuscitar, de reviver. E ele nos assegura, nos dando vida abundante, vida em abundância, a palavra de Jesus que não erra, que não pode falhar. Uma palavra fiel, fidelíssima, que não erra, que não pode falhar, me repito. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E o que me chama a atenção é que, por mais que houvesse um exímio escritor, ele, por habilidoso que fosse, ele não seria capaz de contar uma história de amor, corroborando com fatos, como aconteceu com o apóstolo João, o apóstolo amado, em que ele descreve e caracteriza com tinta, com letras de sangue, a morte vicária, a morte que nos dá a salvação na pessoa bendita e gloriosa de Cristo Jesus, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele descreve e caracteriza com letras, e a sua caneta embebida em sangue, para que eu e você, nós, tivéssemos ou tenhamos o direito de vida eterna, desde que
o desejo parta de nós, porque a parte dele ele já fez. Ela é gratuita. Para nós a salvação é gratuita, é um ato, um gesto de fé, um ato de fé, porém para ele custou muito caro. Custou o sentimento de Deus pelo seu filho e custou a própria vida do Filho do Deus Altíssimo. Por isso eu louvo e o exalto, porque ele me chamou para que viesse falar do seu amor. E esse amor que, de acordo com a minha natureza, eu seria incapaz de vir por vontade própria. Ainda assim, ele inundou o seu amor no meu coração a ponto de me tornar uma pessoa constrangida a levar, a trazer essa palavra. E por isso eu trago esta palavra. É interessante, eu estou começando, hoje é o meu terceiro vídeo aqui. Se você for observar, ao fundo aqui eu emprestei o quarto da Leslie, a minha filhinha de 4 anos. Eu emprestei o quarto dela para fazer esse vídeo. Então eu fiz a apresentação, fiz um vídeo, o primeiro que foi a Lei do Ensino Universal, e estou falando hoje aqui com você. Então eu estava parado, morrendo aos poucos, até que um dos meus filhos veio comigo e falou: pai, vamos fazer o teu canal, cara. Vamos fazer o teu canal. Precisa falar. E a gente interagindo ali, a gente tem uma sintonia bem legal. E eu fui, de fato, não por ele, mas entendo que Deus, usando-o como canal de transmissão da sua palavra e por conseguinte vontade, me levou a fazer com que eu viesse com toda a minha simplicidade fazer a exposição da palavra do Eterno. E com isso eu me exponho, porque não é fácil, não é fácil. Mas estamos aqui para aprender. E na medida que eu vou passando essa palavra, eu vou recebendo de Deus a iluminação nos olhos do meu entendimento, e é como se a gente começasse a entender o que Deus está esquadrinhando e levando a gente a falar, porque de fato existe alguém que está precisando ouvir essa palavra. E via de regra, a palavra, como eu sempre digo, eu falo isso com muita frequência, a palavra ela é revolucionária, porque não importa o idioma que a pessoa fale, o dialeto, ele sempre vai encontrar resposta para o seu questionamento através do texto sagrado, onde descreve e caracteriza a vida vitoriosa na pessoa bendita e gloriosa de Cristo Jesus. Jesus é um projeto de vida e quem o encontra alcança a vida eterna. Não adianta questionarmos para um lado, para o outro. Haverão várias vertentes, vários caminhos. No entretanto, só existe um ponto de chegada. Tem que passar pelo crivo. Tem que passar pelo crivo do texto sagrado. Tem que estar de comum acordo e com uma comunhão com o Eterno. E o Filho dele, a saber, Jesus Cristo,
ele, o sacerdote autêntico, vivo, poderoso, que nos dá acesso livre ao trono da graça. Eu não estou dizendo que você não deve congregar, não estou falando disso, não. Eu estou falando de vida, de comunhão com Deus, diariamente. Diz-se que a essência da eternidade é o conhecimento que temos sobre Deus, e que o maior conhecimento e que o maior privilégio desses conhecimentos são exatamente as experiências que gozamos diariamente com o Espírito Santo. Isto posto, você, nós, precisamos ter de fato uma sintonia, uma frequência, um contato com Deus, este ser pessoal. Às vezes as pessoas elas interpretam assim, elas conseguem fazer a seguinte leitura: Deus está lá no céu, de fato Deus está no céu, mas também Ele está aqui dentro. No ano de 80, eu tinha 15 anos de idade e eu li na revista Jovem Cristão. E eu gravei aquilo, dizia assim: a ciência comprova que no coração do homem existe um orifício. E esse orifício chama-se vazio existencial. E a pessoa vive com esse vazio até que Jesus o alcance. Então, esse orifício, essa falta de massa miocárdica, ela será preenchida a partir do momento que essa pessoa professar a fé em Cristo Jesus, como se fosse um milagre. E por que não dizer um milagre? Então a gente olha do ponto de vista do fanatismo, olha do ponto de vista da crença, da fé propriamente dita, e aí a gente opta, a gente escolhe acreditar ou não. Eu estou falando com pessoas de várias mentalidades. No entanto, convém observar a questão da escolha. Ou escolhemos acreditar ou desprezar simplesmente essa colocação. Mas eu já ouvi alguém dizer que tinha uma vida de puro vazio e que ia na geladeira, tomava um suco, ou tomava uma água, saía, tomava banho, deitava, e sempre existia aquele vazio, estava lá, latente. Aí foi encontrado por Jesus. Normalmente a gente fala que a gente encontrou Jesus, né? Quando na verdade Jesus é que nos encontra. E aí pronto, tá? Tranquiliza. Porque também ninguém pode dizer que vivemos felizes todo o tempo. Não, a felicidade é efêmera. Há sempre aquela questão do gráfico, agora está, depende da maré como que está, né? É claro, é lógico, é evidente que quando adquire-se, ou adquire-se, como queira, uma maturidade, pode estar faltando o que comer, você está aqui tranquilo, sabedor, na confiança, na crença de que o Eterno vai enviar de alguma forma. Não estou fazendo apologia aqui a não trabalhar, pelo amor de Deus, não me interprete mal, tá? Porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha, pois também que não coma. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Experiência de vida com Deus. Eu assisti a um filme de Davi, e quando Samuel chega no campo para falar com Davi, e ele então diz: profeta, era o sacerdote, né? O que lhe traz aqui? E ele diz: você, Davi. Ele disse: venha, seja bem-vindo, eu não tenho muito o que oferecer, eu tenho apenas o meu lençol, o local onde ele tinha colocado, né? E tem aqui um pão já meio que endurecido, eu posso compartilhar. Aí Samuel aceitou, ali, dadivosamente, o carinho daquele jovem. Então ele diz para o profeta:
Ele diz: o Senhor tem olhar de quem é viajado. E ele diz: é verdade, Davi, mas as minhas viagens, elas são mais viagens feitas no Espírito. Aí Davi replica: são as melhores. Por isso que eu digo, vamos viver as aventuras do Espírito Santo, esse cotidiano de comunhão, esse dia a dia ali na presença do eterno Deus. Pode estar ruim, mas você está tranquilo, sabendo que a fé, ela move, ela rompe. A fé traz resultados assim indescritíveis. A fé traz resultados indescritíveis. E é interessante que o cantor Sérgio Lopes, ele fala que a fé, ela só se revela, ela não se revela aos que têm medo, ela se revela só aos que não têm medo. E sabe por quê? Como eu vejo isso? Uma pessoa que tem medo, ela revela uma fé negativa. Uma pessoa que tem coragem, ela revela uma fé positiva. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que esperamos obter. E uma vez que a fé, ela honra a Deus, logicamente que Deus há de honrar o seu servo, que deposita a sua fé nele, porque ele pode todas as coisas. Agora, uma pessoa que enxerga Deus apenas lá nos altos céus, não tem como manifestar de fato um sentimento positivo. Será sempre um sentimento negativo, porque Deus está muito distante, quando na verdade ele está aqui, olha, preenchendo aquele orifício. O trono dele está ali naquele... a partir do momento que ele veio, deixou de ser um orifício e passou a ser um trono. Ele está lá entronizado no nosso coração, no nosso interior. É certo que ele está em cima, mas o sentimento, o pensamento é outro, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. E aí? Não podemos contestar, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso. Bom, muito legal poder estar aqui ao vivo e em tempo real com você. Rádio Nova Cristã, nossa rádio web. Aí eu aproveito, já que por livre e espontânea pressão eu venho aqui fazer esses vídeos, então era difícil, sabe? E não está sendo muito fácil, mas a seu tempo e a seu modo tudo se resolverá. E é questão de exercício, e eu vou aprendendo também com vocês, né? Eu aproveito o momento da rádio para trazer a você essa palavra também, já por intermédio dessa outra ferramenta que é o vídeo, né? E a plataforma do YouTube, ela leva aí para o pessoal. A web, para quem tem um aplicativo, para quem de fato tem interesse, às vezes a gente não gosta de ser invasivo. Pois bem, eu fico por aqui na certeza de que Deus, o Criador dos céus e da terra, tem muito a nos revelar. Nossa mente, nosso interior. E o desejo do meu coração é que, de alguma maneira, você possa ter sido ajudado pela palavra que a gente trouxe aqui. Essa conversa é uma conversa com propósito, é um trivial, mas é uma conversa com propósito, tá? Parece um contrassenso, né? Mas enfim. E a minha intenção é exatamente levar essa fala, essa conversa, um conteúdo
acerca do texto sagrado. Fica com Deus. Você que está nos ouvindo, se você gostou, então você se inscreve no nosso canal, tá bom? Dá um joinha lá, um positivo, e ajuda a gente a crescer, tá bom? Fica com Deus, fica na paz, e é isso aí. Comunicar é preciso, e aqui estamos, proclamando Jesus. De segunda a sexta, a partir das 19 às 21 horas, estamos aqui, ao vivo e em tempo real, proclamando Jesus.